Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jaya aqui. Acho que eu consegui resolver o problema do áudio, tá? Mas eu tô fazendo um negócio aqui, tô gravando pelo celular e depois eu coloco o áudio na gravação, né? Tudo bem com vocês? A Prof. tá morrendo de saudade. Esse capítulo, a Prof. vai fazer um resuminho, tá? Por quê? Porque é importante a gente ver a Revolução Industrial, só que a gente está tão cansado de escutar sobre a Revolução Industrial que eu vou fazer um exercíciozinho com vocês na próxima aula e já começar conteúdo novo, tá? Porque é um capítulo bem curto, né? Explicando sobre tecido, essas coisas chatas, realmente, eu também acho muito chato. Imagina vocês que já estão cansados, já estão no final do ano, né? Rumando para o terceiro ano que vem, né? Imagina vocês, né? A prof fez assim agora, tá? Eu acho que vai estar melhor. Eu faço um resumo do livro e vocês não precisam copiar, tá? Eu faço o resumo do livro, vocês só leem, assistam um vídeo que tem uma explicaçãozinha melhor, tem algumas imagens. Nem precisa, talvez, ler, que a prof vai ler com vocês, mas tem as perguntinhas ali para vocês responderem, tá? Eu acho que é essas daqui que vão valer uma notinha para vocês, tá? Então a gente vem, tá? Capitalismo Industrial, página 99 a 109, tá? Aqui tá o livro, aqui, né? Com a primeira parte para vocês. Então aqui, a gente vai no tópico 4 já, né? A nova divisão do trabalho proletariado fabril, né? Então a fabricação de tecidos era uma atividade tradicional na Inglaterra. Porque lembra lá que a gente estudou sobre os portugueses e os ingleses? Desde lá já eles exportavam tecidos pra gente, né? A maioria das famílias camponesas estava envolvida com o processo de fiar ou tecer. A introdução das máquinas no processo produtivo aumentou e muito os investimentos têxteis e restringiu o número de empresários com dinheiros para montar fábricas. Por quê? Porque era muito dinheiro. Então, só quem era muito rico que conseguia manter, né, criar uma fábrica, comprar a máquina e ainda pagar a mão de obra humana, né? Já nas fábricas, os operários atuavam apenas nos meios de produção, uma grande mudança de como fazer o trabalho, né? Então, por exemplo, eles não precisavam mais tear, né? Eles só ajudavam, colocavam lá, a máquina fazia, tiravam, colocavam de novo, era aquele processo sempre repetitivo, né? Deixa eu ver, em poucas palavras, o processo produtivo nas fábricas se fragmentaria e isso criaria divisões de trabalho. O que quer dizer isso? Vamos, por exemplo, a gente vai pegar a Carol, o Lucas e, deixa eu ver, o Jonathan. Esses três ficariam cuidando de tudo. Mas, claro, uma hora ia ter muito pedido. Então, eles não poderiam fazer todas as mesmas coisas, né? Então, eu acabaria se fragmentando. Um faz isso daqui, outro faz esse e outro faz esse, para ser mais rápido, né? E isso traria a fragmentação. Tipo, eu trabalho no processo produtivo, eu fico colocando as linhas nas máquinas. Eu tiro o tecido da máquina. Eu envolvo e dobro o tecido já pronto. Então, ia se fragmentar desse modo, né? Crescem as cidades. Então, os tecidos de algodão da Índia já eram muito conhecidos e aceitos em toda a Europa. Por quê? Porque eles eram lindos, coloridos, né? Quando os ingleses começaram a produzir tecidos de qualidade semelhante à dos indianos e com preços menores, eles conseguiram competir em mercados de tecidos. Então, eles começaram a ficar igualmente no lugar com os indianos, né? O mesmo tanto. Por quê? Porque eles já estavam produzindo tecidos coloridos também, né? O maior centro de produção do tecido inglês ficava na cidade de Manchester. Tradicionalmente, mulheres e crianças eram os principais trabalhadores desse meio. E quando as fábricas tomaram conta da cidade,
Os negociantes mantiveram como principal força de trabalho, mas o trabalho na fábrica era muito rigoroso, ou seja, antes mulheres e crianças faziam esse trabalho de tecido. Quando os donos das fábricas acabaram criando as fábricas, né? Deixa a professora ajeitar aqui. Ai. Quando os donos das fábricas começaram a criar meios de trabalho e tal, eles sabiam que eles tinham que pegar alguém que já conhecia, né? Porque colocar homens que nunca tinham pegado um tecido na vida, se eles podiam pegar as mulheres e as crianças, que além de saber tudo, ainda eles pagariam menos da metade para eles, né? Eles iam ganhar muito dinheiro, né? E era rigoroso, porque eles não tinham alguém que protegesse os trabalhadores, porque tudo isso era novo, né? Estava sendo criado, então não tinha pessoal para proteger esse tipo de trabalho, nenhum tipo de trabalho, na verdade, né? Já em questão de serviço, os trabalhadores das fábricas trabalhavam de modo intenso e rigoroso. Não tinham regulamentação e suas jornadas eram diárias e superior a 12 horas. Imagina você trabalhar mais de 12 horas, né? Sem regulamentação, por exemplo, se quebrava o dedo, pode ir embora, você não é mais útil para nós. Era exatamente desse modo, né? Apenas em 1847 que houve uma regulamentação diminuindo a carga horária em 10 horas, né? Com um horário fixo de terminar as atividades semanais, às 14 horas do sábado. Então, trabalhavam até às 2 horas da tarde no sábado, no domingo era horário de descanso semanal, né? Por quê? Porque tinham judeus também, e os judeus não trabalham no domingo. Então, eles tiveram que abrir espaço para isso, né? Na passagem do século XVIII ao XIX, houve um grande aumento da população das cidades, o que, claro, não conseguia suportar. Imagina, Rio do Sul começa a ser superindustrializada, começa a vir várias indústrias, eles precisam de mão de obra e começa a vir muita gente morar. Então, eles começavam a fazer tipo umas favelinhas mesmo, tá? Em cidades como Londres, Manchester e Liverpool, aumentaram os bairros pobres e os governos não conseguiam atender a nova demanda. Isso daqui vocês, né, deixam de lado. Eles não conseguiam atender a nova demanda e promover reformas dos espaços urbanos. Ou seja, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos dar um exemplo de uma cidade que é muito rica e tem aqueles bairros mais pobres. Por exemplo, Los Angeles. Todo mundo já conheceu alguns filmes de Los Angeles de gangues, né? Tem o GTA também, que mostra bastante. Tem a cidade, o centro da cidade, que é aquele centro muito rico, bem tecnológico. Só que conforme vai saindo, vai a cidade grande, né? O centro da cidade. Os bairros ricos, os bairros menos ricos, né? Os bairros pobres e os muito pobres, que ali nos Estados Unidos é gangues, né? Nessa época não tem gangues, né? Mas nessa época não tinha um sistema de esgoto, eles não cuidavam disso, então era muita doença, né? Era tipo no Brasil, sabe? Era bem precário o local onde eles moravam, né? Então, todos os cantos se encontravam ruas sem calçamento, né? Que era só o barro, né? E lixo por toda parte tinha, né? O que era propício para disseminar várias doenças como a cólera e o tifo, né? Aqui a prof vai pedir para vocês lerem e responderem, escreverem a pergunta e responderem. Esse também, escreverem a pergunta e responderem para mim, e esse também. E daí me mandar uma foto das respostas, das perguntas e respostas no Class, que vai valer como nota. Então, 6. A locomotiva domina o mundo. Então, no século XIX, a Inglaterra já era a sociedade mais rica da Europa. Claro, tinha muito dinheiro porque pegou nosso ouro, né? E
e em 1820 ficou ainda mais poderosa. Criaram as ferrovias, né? Em 1823 foi inaugurada a primeira estrada de ferro, Stoke-Darlington. Porém, a era das ferrovias começou mesmo em 1829, com a linha entre o porto de Liverpool até Manchester, que era onde eles faziam as trocas de tecido, né? Mas sabiam eles que as ferrovias dominariam o mundo, né? Expansão britânica nos trilhos de trem. Então, no século XIX, foi o tempo de consolidação da classe operária inglesa, o proletariado, né? Cada vez mais meios domésticos de produção estavam se afastando, né? Aquilo que eles faziam em casa, eles já não faziam mais porque eles já não tinham tempo, eles tinham que trabalhar, né? E os trabalhadores corriam para as fábricas, né? Que ganhava mais. E era menos tempo de trabalho, né? Todos os países do mundo estavam interessados em implantar o sistema de transporte ferroviário, mas para isso sempre acabavam pedindo aos ingleses, pois eram os únicos que tinham meios para investimentos tão altos. Assim, os empréstimos de empresas, técnicos, locomotivas e os ingleses se espalharam pelo mundo. Imagina você ser o único detentor de um produto que todo mundo quer, né? Então todo mundo queria ferrovia. Por quê? Ia ser muito mais rápido, muito menos perigoso. Tem um jogo chamado Red Dead Redemption, que é em 1870 e lá vai pedrinha, que mostra as ferrovias, como era mais rápido. Não tinha, na época, as ruas não, né? Tinha paralelepípedo e isso era o máximo que tinha, né? Não era asfaltadas, nem existia isso ainda. Então era muito mais rápido. Depois veio o avião, mas as locomotivas, né, foram muito mais rápidas nessa época, né? E levavam muito mais coisas, né? Conseguiam levar pessoas, conseguiam levar produtos, conseguiam levar tudo, né? E uma locomotiva era o mesmo do que 7, 8 caminhões hoje em dia, né? Aqui. Nações emergentes, França e Alemanha capitalistas. Por que tem isso? Porque aqui a gente vai começar a entender o porquê da Primeira Guerra Mundial. Então aqui, ó, na Inglaterra, a Inglaterra se industrializou sem planejamento, foi acontecendo, né? Usando capital privado. Eles tinham dinheiro, eles investiam, né, nas pesquisas, né? O mesmo não aconteceu com os demais países europeus. Entre o século XIX e o XX, alguns países já estavam concorrendo com a Inglaterra como economia mundial. Eram a França e a Alemanha. A França era um país muito grande, mas que faltava meios de transporte adequados para formar um mercado integrado, né? Um mercado só, pois seus negócios eram locais ou regionais. Culpa da Revolução Francesa, né? Porque eles acabaram se afastando do resto do mundo, né? E eles precisavam se centralizar para conseguir vender de novo. A solução encontrada foi investir no que já era tradicional no mercado francês: artigos de luxo consumidos pela burguesia urbana e proprietários rurais, como mobílias, tecidos de seda, rendas, perfumes, etc. Por volta de 1840, a expansão exigia maior exploração de minas de carvão e ferro, o que se tornava urgente uma eficiente linha de transporte. Por quê? Se tinha uma mina que tirava, sei lá, 20 toneladas de minério, ia ser tudo colocado em carroças e demoraria muito, né? Com um trem, aquelas 20 toneladas iam numa vez só, né? Então, eles precisavam daquilo, né? E seria muito mais rápido, porque as linhas de trem é muito mais rápido passar, né? A introdução da ferrovia foi financiado por ingleses e alguns ricos franceses, né? Principalmente de Paris. Tudo mudou com os fatores políticos decorrentes à ascensão de Napoleão III, o sobrinho do Bonaparte, né? Em 1852. Com ele, o Estado passou a participar da economia do país e, em 1850, participou ativamente nos investimentos de infraestrutura. Ou seja, eles estavam sendo financiados por, né, ingleses e alguns franceses ricos, né? Com Napoleão III,
ele se meteu no meio, então o governo deu dinheiro para impulsionar a infraestrutura mais rápida, né? Porque ele precisava de dinheiro. A Alemanha. No início do século XIX, ai Deus, havia muita diversidade entre os estados germânicos. Lembra que aconteceu ali a remapeação da Europa depois do Napoleão, né? Lembra que a prof falou que foi colocado nos estados germânicos, foi colocado muitas coisas que era meio cabuloso, tipo colocar, deixa eu ver, colocar várias nacionalidades num local só. Por exemplo, vem um cara louco, destrói toda a América, tipo, quer dominar toda a América, e eles vão remapear a América. Então eles pegam, tipo, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Canadá vão ser tudo do mesmo, vão ser tudo chamados de América Latina. Tá, mas a gente não fala latim, não tô nem aí. Então começou assim a dar aqueles borbulhinhos, tipo, por que a gente tá aqui? A gente não pertence a esse lugar, né? Apesar de conservador, vários estados germânicos, como a Prússia, apoiaram o bancário a permanência de empresas capitalistas na criação de minas e criação de indústrias, porque dava muito dinheiro, né? Na primeira metade do século XIX, os príncipes germânicos aboliram a servidão, que era lá do sistema feudal ainda, tá? O que ajudou no trabalho assalariado, né? Os servos não ganhavam nada, né? E já eles abolindo isso, eles começavam a ganhar dinheiro. O território, que seria a futura Alemanha, possuía por volta de 1850 um esboço das condições fundamentais para desenvolvimento capitalista, o mercado interno e o trabalho livre. A implantação dos trilhos, o final aqui. A implantação dos trilhos e a industrialização. Então, no início de 1840, os grandes proprietários rurais da futura Alemanha apoiaram a implantação de ferrovias, pois perceberam que aumentaria os seus lucros e ia ser muito mais rápido, né? Uma das principais inversões no processo de industrialização foi o investimento de diversos governos na educação, principalmente em nível técnico e científico. Com isso, tinha os técnicos que conseguiam fazer os trens, tinham técnicos que conseguiam fazer as ferrovias, tinham técnicos que conseguiam fazer as máquinas a vapor e tinham os cientistas que iam fazendo tudo ficar mais fácil, inventando tudo que... porque primeiro era com carvão, agora depois já vai ser diesel. Então, é isso que falta no Brasil, um apoio da educação no científico e no técnico para impulsionar. Por exemplo, a Coreia do Sul e o Brasil, em 1960, tinham o mesmo PIB. Só que eles começaram a investir na área científica, né? E investir na educação. Hoje eles são um dos países mais ricos do mundo, né? Fora, né, que eles estão ganhando muito dinheiro com os doramas e com os K-popers, né? Mas principalmente na educação, né? E a gente não investiu em nada e a gente tá aqui, ó, na pindaíba, né? Se ferrando, né? Pagando um absurdo no arroz enquanto eles estão de boa lá, né? Então, gente, aqui é o livro, a parte que a prof leu, tá? Aqui as mulheres, né? No comecinho do século. Eu tô apontando aqui, mas vocês não conseguem ver. Aqui, né? As mulheres, que a prof quer que vocês façam. As locomotivas, olha que bonitinho o primeiro trem. E os primeiros trilhos de trem no Brasil, né? Que é o Brazilian Railway, que foi o responsável por uma revolução, né? Aqui em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui a França, né? Chiquérrima, como sempre. Aqui as linhas de trabalho, né? Aqui os caras fazendo as ferrovias do trilho de trem, para os trilhos de trem.
Aqui as minas. E aqui o trabalho, né? Eles davam tudo pros né, mais ricos, né? Então, conforme isso, a prof foi pesquisando isso, ali em 1827 foi inventada a primeira máquina fotográfica, né? Essa daqui foi a primeira foto que foi feita, tá? Eu fiquei olhando e eu não achei nada. Mas olhando direitinho, assim, dando uma piscada, assim, e olhando direito, você consegue ver as sombras aqui, ó, de uma cidade, né? Aqui as sombras de uma cidade. Isso daqui deve ser eles devem ter feito no ferro, né? Aqui já é uma das segundas fotos, né? Mais antiga dos Estados Unidos, em 1839. Aqui a primeira foto da Lua, né? Em 1840. O primeiro homem fotografado no mundo, né? 1839. O antigo retrato humano, mais antigo retrato humano. O cara era bonitinho. Primeira foto com pessoas, né? Tirada em 1838. Primeira foto de Nova York, 1848. A Hannah Stanley, nascida em 1746, a pessoa mais antiga a ser fotografada, a pessoa mais velha, né? Em 1840. Né? A Esfinge, né? Em 1880. A primeira foto do Sol, em 1845. Primeiro raio, em 1882. Primeira foto colorida no mundo, né? Em 1861. John Quincy Adams, primeiro presidente americano a ser fotografado em 1843. A primeira teleobjetiva do mundo em 1900. Primeiro barco a voar em 1909. Primeira foto noturna de animais selvagens em 1906. Primeira foto de Boston, 1860, foto aérea tirada no balão. Primeira foto colorida no sul da França, em 1877. Primeira foto tirada no espaço, em 1886. E aqui a gente já tem mais jovem, né? Então, gente, a gente viu que... Vocês conseguem ver o quanto a gente... né? Em pouco tempo a gente se desenvolveu tanto, né? Então, por hoje é isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Por hoje é isso, pessoal. Beijos pra vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Tchauzinho.